Fui eu que indiquei. Anteriormente quando? Em que condição? Quando ele veio para São Paulo, ele queria mexer com importação e exportação. E dispunha desse numerário que, não sei se ele declarou ou não declarou, mas que ele queria comprar imóveis. E comprar imóveis em São Paulo sem ter um advogado do lado é complicado. Aí eu falei, procura o Roberto, que o Roberto é especialista nessa área. Foi essa a minha participação. E ele comprou. Não, comprou sítio, comprou, não me lembro se comprou apartamento. Eu sei que lá em Campo Grande ele tem investimentos na área imobiliária, tem 10, 12 ou 15 casas para vender. Ele é um homem de negócio. Qual o parentesco de Glaucus da Costa Marques com o senhor? É um parentesco seguinte. O meu avô, pai da minha mãe, o pai do meu avô, pai da minha mãe, era irmão do avô do Glaucus. O meu bisavô era irmão do avô do Glaucus. Sim. E por que Glaucus da Costa Marques figurou como comprador do apartamento 121 do edifício Hill House, localizado na Avenida Francisco Prestes Maia, 1501, em São Bernardo, que era Porque ele utilizado por Luiz achava Inácio? que era um bom negócio imobiliário. Eu também não sei a razão, porque eu não perguntei para ele. Mas era aparentemente, pelo que eu sabia, era uma oportunidade de negócio. Foi o senhor que indicou esse apartamento para compra por ele? Não. Não indiquei. Em que circunstâncias ele ficou sabendo da possibilidade de compra desse apartamento? Não me lembro exatamente, doutora, em que circunstância foi. Não me lembro. Mas, pelo que me consta, esse apartamento era alugado pela Presidência da República, para não ter nenhum vizinho diferente ao ex-presidente, e foi por aí que caminhou o negócio. Voltando ao imóvel da rua Doutora Berbeck, o senhor conhece já ouviu falar da empresa DAG Construtora? Não. Conhece? Não, conheci agora, através da imprensa. Depois de deflagrado. O senhor conhece Demerval Guzmão, que é o dirigente dessa empresa? Não conheço Demerval Guzmão. Já afirmei isso perante o delegado que me inquiriu lá em Curitiba. O senhor conhece O senhor conhece João Alberto Louveira? Empregado Também da não, Odebrecht? Senhora. Como que é? Como é que chama a pessoa? João Alberto Louveira. Não conheço, senhora. O senhor teve contato com qualquer outro empregado da Odebrecht nesse episódio de compra do imóvel, de venda, de compra do imóvel da rua Doutora Berbeck? Também não, senhora. E o senhor conhece Paulo Okamoto? Conheço. Clara Ante? Conheço. Paulo Vanucci? Conheço. O senhor tratou com eles sobre essa questão da compra desse terreno para o Instituto Lula? Em momento nenhum. Seriam as questões. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores de São Paulo têm perguntas? Eu tenho, excelência. Roberto Teixeira. Excelência, a testemunha nos esclareceu ser parente de Glauco, nos esclareceu também que Glauco é um investidor financeiro, um investidor imobiliário, e falou, e aí eu gostaria que fosse mais explícito, que Glauco, nesta ocasião dos fatos, teria vendido um imóvel, em algum lugar que ele citou, eu não me lembro, e com esses recursos ele teria, então, saído da carta de imóveis. Eu gostaria que ele esclarecesse melhor isso, por favor. Ele mudou para São Paulo com a intenção, conforme eu falei,
e tentar abrir uma firma de importação e exportação, que naquele momento era uma febre para importar produtos da China, que eram e são, né, extremamente mais baratos. Ele vendeu um terreno em Campo Grande, um loteamento, uma firma mexicana, e vendeu por um valor significativo. Pelo que eu li, eu achava que era até 12 milhões, eu li que é um valor um pouco menor. Então, ele tinha a vontade da importação e exportação, não estava conseguindo e partiu para o ramo imobiliário, como ele já vinha do ramo imobiliário em Campo Grande, porque esse terreno que ele vendeu foi para a Romex, uma mexicana. Onde era esse terreno? Em Campo Grande. Campo Grande. E ele, o senhor saberia citar alguns imóveis que ele adquiriu pelo ser desta venda? Todos não, ele adquiriu esse apartamento que é vizinho lá do presidente, né, do ex-presidente, adquiriu essa chácara que é vizinha do doutor Roberto Teixeira, deu sinal num apartamento na Alameda Lorena, mas acabou não concretizando o negócio, porque como não deu certo o negócio de importação e exportação, ele voltou para Mato Grosso. O senhor conhece o doutor Roberto Teixeira? Conheço. Conhece da onde? Eu conheço o doutor Roberto Teixeira das reuniões festivas na casa do ex-presidente Lula. O senhor sabe qual é a especialidade do doutor Roberto na advocacia? Não, eu indiquei ao doutor Roberto que achei que o escritório dele, o senhor conhece, é grande, não é? Que o problema imobiliário que o meu primo queria... Eu não sei, a especialidade do doutor Roberto Teixeira, eu não sei. O senhor sabe, o senhor se referiu também a problemas nesse terreno, eventualmente o Instituto Lula. De que natureza eram esses problemas? Não, acho que era de impostos. Não sei dizer claramente. E foi o doutor Roberto que trabalhou para resolver esse problema? Que me consta foi. Com relação ao início do seu depoimento, o senhor se referiu à dona Marisa como sendo a pessoa que pediu ao senhor que ajudasse a concretização da ideia da construção do projeto do Instituto Lula. Ela disse ao senhor se o presidente Lula sabia deste projeto? Ela não queria que ele soubesse. Ela não queria que ele soubesse, e houve um momento até que eu fiquei meio chateado, porque eu hoje nunca fiz parte do Instituto Lula, não fui convidado para a inauguração do Instituto Lula, nunca contribuí nenhum real com o Instituto Lula. Eu acho que deve ter tido um mal-estar que eu não consigo localizar. O senhor não sabe por que ela pediu ao senhor que não contasse ao presidente Lula? Não faço ideia. Talvez uma surpresa ao presidente Lula? Não faço ideia. Não. Tá bem. Eu estou satisfeito. Outros defensores de São Paulo têm perguntas? Defesa de Antônio Palocci e Branislav Conti. O senhor tratou desse assunto especificamente com o senhor Antônio Palocci? Nunca. E com o senhor Branislav Conti? Também não. Jamais? Jamais. Muito obrigado. Outros defensores de São Paulo têm perguntas? Defensores em Curitiba têm perguntas? Sim. Perguntas então, doutor? Sim, bom dia, senhor José Carlos Bulay. Bom dia. Senhor Bulay, a denúncia do Ministério Público faz referência a 8 contratos firmados entre a construtora Norberto Odebrecht e a Petrobras, quais sejam consórcio Compar, consórcio Refinaria Abreu e Lima, consórcio Terraplanagem Comperge, consórcio Odebei, consórcio Odebei Plangás, consórcio Odebei Flair, consórcio Odetet
e consórcio Rio Paraguaçu. Nessa conversa que o senhor afirmou ter havido com Marcelo Odebrecht, alguma vez ele disse ao senhor que teria qualquer participação nesse eventual projeto do Instituto Lula, em virtude de vantagens indevidas prometidas ao ex-presidente Lula, em virtude desses contratos que eu acabei de citar para o senhor? Absolutamente. Eu nem sabia quais eram os contratos que Marcelo tinha com quem. Não é com a Petrobras, com ninguém. O que eu sabia era o que eu já falei da África. Nunca soube, nunca conversei com o Marcelo sobre o contrato da Petrobras, como já ficou anteriormente mostrado, que eu nunca estive na Petrobras nos 8 anos de governo Lula. Nenhuma vez. Certo. Então esse projeto da criação de um instituto nos moldes do Instituto Fernando Henrique Cardoso, como o senhor disse, não tinha qualquer relação com esses 8 contratos que eu citei aqui para o senhor. Aí eu não posso afirmar, porque... Não, o senhor não tratou com o Marcelo. O senhor não tratou isso. Nunca tratei sobre isso, não sabia que contrato ele tinha, deixava de ter, também não me interessava. Certo. Esse espaço que o senhor, esse projeto, enfim, essa ideia de um espaço similar ao Instituto Fernando Henrique Cardoso, segundo o senhor já esclareceu aqui no depoimento prestado à Polícia Federal, teria por objetivo, eventualmente, a formação de um museu no qual seriam armazenados para exposição presentes e demais itens que o ex-presidente Lula ganhou no período que exerceu a presidência da República. Quer dizer, essa era a ideia que orientava esse projeto, eventualmente, a ser pensado? E além de outras coisas, como, por exemplo, tinha lá que eu vi uma carteira de identidade muito antiga, colocar objetos da vida política dele. Certo. O senhor teve conhecimento de um projeto chamado Memorial da Democracia? Memorial? Não. Primeira vez que estou ouvindo esse nome. Correto. Memorial da Democracia? Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores aqui presentes têm perguntas? Não, 2 perguntinhas. Esclarecimento muito rápido do juízo, senhor Bunlai. Senhor Bunlai, eu não sei se eu entendi muito bem. Existe esse documento no qual figura o seu nome como essa opção de compra? O senhor disse que não assinou esse documento, mas o senhor teve ciência desse documento antes da apreensão dele? Doutor, não tive. Eu tive a ciência desse documento pela imprensa. O senhor foi convidado em algum momento a figurar como adquirente desse imóvel a ser destinado ao Instituto Lula? Há um tempo atrás, antes do evento desse documento, cogitou-se, eu não tinha condição financeira, e a partir daí houve um afastamento da minha relação com qualquer conversa a respeito disso. Quem consultou o senhor? Não me lembro, mas foi Dona Marisa, viu? O senhor se recorda os termos que o senhor foi consultado? Não, que ia precisar adquirir o terreno e se eu podia fazer essa aquisição. Falei que não, eu não tinha condição financeira, eu estava vivendo tentando ajudar meus filhos numa recuperação judicial de uma empresa deles, e que eu me afastava totalmente, não tinha possibilidade financeira de fazer isso. E por que o próprio, vamos dizer assim, o próprio Instituto da Cidadania, o próprio Instituto Lula, ele mesmo não faria aquisição? Não tenho ideia, não sei. Excelência, essa data vênia é uma afirmação, enfim, a Vossa Excelência está fazendo uma afirmação com a premissa que não foi colocada pela testemunha. Não, parece que eu fiz uma pergunta. Então, mas a premissa da pergunta de Vossa Excelência, com o devido respeito,
não foi colocada pela testemunha. Então, Eu fiz uma pergunta, mas está indeferida a sua questão. Vai ficar registrada. Eu fiz apenas uma pergunta à testemunha. mas é que a testemunha da Está Taveira, indeferida a questão. eu gostaria só de expor a minha Está fazer indeferido, o doutor. o senhor está indeferindo o uso da palavra pela defesa? Eu deferi para o doutor colocar uma questão que eu fiz uma afirmação e eu fiz uma pergunta. Então, eu fiz uma pergunta. Eu posso esclarecer, então, a minha impugnação? Na verdade, Vossa Excelência afirmou por que o Instituto... Eu fiz uma pergunta por que o Instituto não figurava ele próprio como adquirente. Sim, porque que ele não seria adquirente. Vossa Excelência, essa premissa, na verdade, não foi colocada para testemunha. Doutor, está indeferido a sua questão. Eu fiz uma pergunta. Eu acho que o doutor não tem poderes aí para indeferir perguntas no juízo, então eu agradeço suas colocações. Não, Está indeferido. só Está esclarecer... indeferido, doutor? É que Nós pelo vamos Estatuto continuar da na Ordem, votação. Vossa Excelência fez uma referência, eu tenho o direito de apresentar o meu esclarecimento. Então, não estou afirmando ter poderes para indeferir perguntas de Vossa Excelência. Estou dizendo que, como advogado de defesa, eu tenho a prerrogativa de fazer uso da palavra. Vossa Excelência pode avaliar e deferir ou indeferir. Então está indeferido, doutor. Pela quarta ou quinta vez. Mas eu agradeço suas colocações. O senhor pode responder, então? O senhor tem conhecimento por que o próprio Instituto Lula não figuraria como adquirente desse imóvel? Não sei, eu não sei, Excelência. Até porque eu acho que nem existia ainda a Constituição formal. Eu não tenho noção. O senhor sabe Não me sei. dizer... O senhor disse que o senhor não tinha condições de fazer essa aquisição. Mas se o senhor fizesse essa aquisição, o senhor ia ser reembolsado? Ou seria uma doação? Como seria? Não, nunca foi. Esse assunto nunca foi tratado. Se eu seria reembolsado ou não. O senhor saberia da onde, ou foi falado ao senhor da onde viria a fonte de recursos para adquirir esse imóvel? Não, senhor. Esse assunto foi tratado com o senhor Marcelo Odebrecht? Eu nunca tratei com ele. Ele não tratou comigo. Ele indicou uma pessoa que me telefonou um dia e nunca mais eu conversei com a pessoa. E não era sobre dinheiro. Era sobre como fazer a constituição do Instituto, a cópia do Instituto Fernando Henrique Cardoso, que deu certo, né? Deu muito certo. E nessas conversas nunca foi tratado de fonte de recursos para a compra desse imóvel? Não. Perfeito. São essas as indagações do juízo. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor José Carlos Costa Marques. Pode interromper a gravação.